Fala, meus amigos, tudo bem? Felipe por aqui para mais uma reflexão de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre oportunidades que a gente perde no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana de pregar o Evangelho. Refletindo sobre isso, eu fiquei pensando o quanto de oportunidades, e eu falo por mim, muitas das vezes a gente perde todos os dias. Porque todos os dias eu e você lida com pessoas, seja dentro de casa, que é o primeiro lugar onde a gente lida com pessoas, com a nossa família, né? Seja num trabalho, qualquer ambiente que a gente tiver no nosso dia a dia, a gente lida com pessoas. E pessoas são preciosas. Pessoas, assim como eu e você, todos nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós sabemos que o Evangelho é a mensagem de redenção para a criação. É a mensagem de redenção para o ser humano. É a mensagem que traz salvação. E todas essas pessoas que nós lidamos no dia a dia e que ainda não creram nessa verdade, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Mas como elas ouvirão se a gente não pregar? Mas Felipe, você está falando de ser aquele cara chato, aquele crente chato de chegar ali e ficar falando massivamente, pegando a Bíblia e falando massivamente para a pessoa? Não estou falando sobre isso. Estou falando de atitude simples, do dia a dia simples. A forma como você trata a pessoa já diz muito a seu respeito. Eu passei uma ocasião recente em que tem um rapaz que trabalha no guichê de ônibus, né, de uma empresa de ônibus aqui da cidade. E volta e meia eu precisava ir lá pegar alguma mercadoria por conta da empresa e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Todas as vezes que eu fui lá, eu notei que aquele cara era muito diferente. A forma como ele tratava, e eu acredito que você que lida com atendimento ao público sabe que não é fácil lidar com o público. Mas sempre ele tratou ali, todas as vezes que eu fui ali, muito bem. Dá para ver a calma dele ao falar, dá para ver a forma como ele agia. E aí, determinado dia, eu conversando com um amigo meu, eu fui descobrir que aquele homem ali daquele guichê, ele é cristão. E é interessante que ele não precisou me falar nada a respeito disso, mas pelas atitudes dele, eu já notei que ele tinha algo, que ele carregava algo diferente. E é sobre isso que eu falo. Na nossa forma de viver todos os dias, nós podemos pregar o Evangelho. E não só na forma de viver, mas com palavras também. E às vezes, como eu falei, não é pegar algo maçante, algo ali, às vezes você não ser estratégico ou ser intencional ali ao falar. É necessário a gente ter essa sensibilidade, sabe? E saber como se adequar ao ambiente que você está. Porque dependendo com a forma com qual você se posiciona, pode ser que você não consiga nem falar. Me faz lembrar de Paulo chegando a Areópago, e aí ele vê, né, ali vários santuários a respeito de vários deuses, e aí ele vê um deles ali que tinha um nome assim, ao Deus desconhecido. E Paulo usou daquilo ali, né, e falou a respeito de Jesus através daquilo ali. Ele soube como inserir o Evangelho dentro daquele contexto que ele estava. E é sobre isso que eu estou falando. Então, todos os dias, dentro de casa, você tem uma oportunidade de falar para sua família através de um contexto que você esteja vivendo, talvez ali num dia específico em que, sei lá, sua mãe esteja passando por uma dificuldade e você pode orar com ela. Isso é uma demonstração, né, de amor, essa é uma demonstração de quem é realmente discípulo de Jesus. Ou você pode trazer uma palavra da Bíblia para aquele momento de dificuldade. Cita, por exemplo, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e pergunta, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E fala, mãe, o socorro nosso vem do Senhor. Apoie a sua esperança nele.
Está entendendo o que eu estou falando? São coisas simples do dia a dia. Você não precisa ali ser alguém incisivo, maçante. Não. Há ambientes em que nós vamos ali pregar o evangelho, por exemplo, num púlpito, que você vai pregar mesmo. Você vai ali detalhar, você vai pegar várias passagens bíblicas e você vai compartilhar. Mas no cotidiano, no nosso dia a dia, é diferente. A forma como a gente insere ali é diferente. Você pode ver como exemplo Jesus. Foi lá perto de um poço, usou o contexto de água para falar sobre a água da vida para aquela mulher samaritana. Não é verdade? Então o evangelho é simples. A mensagem é um todo e envolve ali uma complexidade, sim. Mas inserir ele dentro do nosso contexto, dentro do nosso cotidiano, é simples. E nós precisamos nos situar e ter esse discernimento e essa sensibilidade para fazer isso. E não perder as oportunidades que a gente tem. Porque todos os dias a gente tem oportunidade. Eu gostaria de finalizar mencionando duas passagens para vocês. A primeira está lá em Gálatas 6:10, que diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E Efésios 5, do 15 ao 16, que diz: portanto, vejam bem como vivem, não vivam como tolos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E é isso que eu gostaria de compartilhar nessa reflexão com você hoje. Então, se você às vezes tem perdido oportunidades, eu quero te fazer um convite a nós nos posicionarmos e buscarmos cada vez menos, porque é um passo de cada vez menos desperdiçar oportunidades e cada vez mais, por consequência, aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.